Luiz, Oi. primeiramente, muito obrigada. É uma honra estar aqui falando com você. O canal que é dedicado ao jovem ator tem uma pessoa tão experiente, tão iluminada na arte. Muito Quem dera eu tivesse essa experiência toda que você está falando. Ah, tem sim. Alguma. Para começar, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória dentro da arte cênica, sua formação. Falasse um pouco como tudo começou na sua vida, a arte. Olha, é muito difícil às vezes, assim, porque eu não tive uma formação rígida nem clássica. O teatro aconteceu na minha vida muito de repente. Eu já contei muitas vezes isso. Me chamaram para fazer uma improvisação no Teatro Tablado. Era uma conhecida minha, que era uma peça, uma encenação do Menino Jesus, mas uma coisa mais moderna. Eu fazia um dos Reis Magos, sem importância nenhuma, mas entregava um bujão de gás, era a minha única participação. Maravilhoso. E foi minha primeira experiência. O nego falou assim, você nunca fez uma árvore? Porque o tablado era muito conhecido daquela coisa da formação da introspecção do ator. Você tem que sentir uma raiz, uma árvore. Eu nunca passei por esse processo. Então, às vezes, fica até difícil para mim, porque, assim, uma faculdade, uma escola de artes cênicas, pergunto qual é a sua formação. Se eu falo assim, bom, eu não tive formação nenhuma, e pensando bem, eu tive alguma informação que eu fui recolhendo no decorrer da minha trajetória. E a minha trajetória, basicamente, ela se deve ao Asdrubal Trombone. O Hamilton Vaz Pereira morava no meu prédio e eu soube por alguém que eles estavam precisando de um ator e fui ali no Centro Israelita Brasileiro, ali na Santa Clara, Copacabana, assim, sem saber qual era, sem nenhuma possibilidade de ser alguém no mundo artístico. Eu trabalhava em banco, achava que ia ser feliz da vida, sempre trabalhando ali. E não almejava essa coisa de atuação, de luz, mesmo porque eu sempre fui muito tímido. Olha. Quando falam assim que é uma coisa impressionante isso que acontece com o teatro e qualquer ser humano, eu acho que independe. Quando você tem uma luz focando em você, você é capaz de fazer coisas extraordinárias que nem você percebe, falando, caramba, eu fiz isso. Eu já fiz peça com o pé quebrado, e nunca senti nada. É uma coisa que acontece ali naquele lugar e depois você sai e você volta ao ser humano normal que você era. Então aconteceu na minha vida uma coisa mais ou menos assim. Realmente eu considero uma sorte de ter entrado num grupo de teatro amador 3 meses da estreia, que nem tempo de ensaio eu tive, muito assim. E o grupo foi aceito pela crítica, pelo mundo artístico e tal. Dei muita sorte. E daí foi seguindo. Eu, como jovem atriz, assim, me sinto muito honrada porque o Asdrubal foi um acontecimento, mudou todo o movimento cultural do carioca, né? Você pode falar um pouco, assim, mais da sua experiência dentro do Asdrubal, junto com aquela galera tão maravilhosa que fez tudo acontecer? Era um grupo que não tinha pudor e não tinha, a não ser o Hamilton Vaz Pereira, que tinha uma escolaridade, digamos assim, cultural muito mais forte. Era um grupo que não tinha uma referência padronizada. Por exemplo, eu comecei no Asdrubal imitando o Nanini, que era a minha referência. E eu lembro que eu fiz uma cena que eu vi o Nanini fazendo, Desgraça de uma Criança, que ele dava uma receita de um bolo lá, que ele parava o espetáculo para dar essa receita, foi ficando uma coisa enorme. E eu, quando comecei no Asdrubal, eu tinha como referência o Marco Nanini. Eu queria ser o Marco Nanini, nunca consegui ser o Marco Nanini, porque toda vez que eu chego perto, o Nanini vai para... Mas é muito interessante você ter isso como meta. E depois eu não tinha a responsabilidade de fazer alguma coisa que fosse aceito, porque isso é uma coisa muito importante. Você não ter como meta a aceitação dos outros, e sim aquilo que você acha bacana. Eu sempre quis ser um ator, por exemplo, que eu gostaria de ver. Falei, pô, eu achava que ia ser bom um cara assim, como eu, sabe? As pessoas falavam assim, você não decora? Eu falei, decoro, mas a ideia é que, quando a gente vê você, que é a sensação que você não decora. Olha, que interessante. Porque eu entendo isso.
porque a pontuação tem uma coisa, e o humor tem um pouco a ver com isso, assim, de o público terminar o pensamento por você. Você usar muito reticências. Você pode falar um pouco da TV Pirata, que foi também outro acontecimento que você esteve lá, e conta um pouco pra gente da sua experiência. É incrível a TV Pirata, né? Porque É verdade. eu fico imaginando o que é, porque assim, para as pessoas aquele ambiente, e era realmente um ambiente que as pessoas imaginam que era. A gente fazia guerra de travesseiro. Olha isso, que gostoso. Porque a TV Pirata nós gravávamos segunda e terça-feira, basicamente só. Eram 5 atores e 5 atrizes. E a gente tinha uma liberdade muito grande, a ponto assim, todo mundo era figuração de todo mundo. Então eu trocava um médico com você, aquele dia você fazia o médico no meu lugar, que no dia seguinte ia fazer um policial no seu lugar. E aprendíamos muito rápido que no primeiro momento a gente tinha um monte de acessório, bigode, costeleta, uma peruca, etc. e tal. E depois, com o tempo, nós começamos a observar que aquele bigode te levava... Você pode olhar a TV Pirata hoje, todo policial tinha um bigode e um óculos Ray-Ban. Era uma referência de humor. Existia uma sofisticação na época, mas era uma coisa assim, você olha para aquela pessoa mesmo parado, a pessoa parece um trambiqueiro, parece um mafioso, parece um policial. E aprendemos a lidar com esses acessórios de uma forma muito rápida. E foi um aprendizado, porque era de uma rapidez inacreditável. E eram realmente, ficávamos até as 2 horas da manhã. E foi um elenco muito... Primeiro era um elenco basicamente de teatro, todas as pessoas eram muito conhecidas. O Guel Arraes, ele trouxe a informação, porque o Guel é um espectador de teatro assíduo. Então ele trouxe para a televisão uma forma de interpretar que só tinha assim, Costinha, Walter Dávila, Praça é Nossa. Os atores não interpretavam assim exageradamente, era tudo muito comedido. E o humor, ele ele não é comedido. O tom é mais alto, a expressão é mais alta. Sim. E aí viemos para a televisão com essa... Nem a gente imaginava que pudesse ser. E até hoje é incrível, né? Sim. Certeza que quando essa entrevista for pro ar, vai ter uma galera falando disso, porque não tem como esquecer, né? Sim. E faz bastante tempo, né? Faz um tempo já. Faz mais de 20 anos. Gente, olha isso. Eu sinto que lapidamos as nossas interpretações um pouco, mas eu acho que nós continuamos naquela verve ali, naquele sentimento de você coloca um personagem, eu faria um guarda, claro que com andamento, mas igual eu fiz lá, com algumas referências a mais. Um bigode te leva para o mesmo ponto, e não te leva para... Você coloca um bigodão, eu de vez em quando faço isso, faço um filme com... que eu acho bom. É muito legal. É divertido. Muito, e o público adora. É, adora mesmo. Você pode falar também um pouquinho dos Normais, que também foi assim... Eu tive muita sorte de fazer coisas que foram muito, muito legais. E não foram nada fáceis, porque foram a gente trabalhar em cima de uma ideia inicial e que aquilo virar um programa. Sim, na época que a série no Brasil não tinha nem toda a potência, né? Teve muitas temporadas, né? E os normais eram meio esquisito quando estreou, não é? As pessoas ficavam assim, um programa meio... Era depois do Globo Repórter, eu falei, ninguém vai ver esse programa. Dependia, o Globo Repórter, quando falava de NPS, eu falei, acabou. Quando eu tinha Peixinho, Mundo Animal, África, eu falei, bom, vai ter um público. A gente ficava torcendo. E não tinha esse... Depois que eu fiquei sabendo que as pessoas não saíam de casa antes de ver os normais. Casais. Era muito bom. Era muito bom, mas a gente não tinha a noção. E eu estava vindo de uma viagem para a África com a Fernanda, sabe? E eu já tinha todas as fotos da viagem. Aí eu fiz uma campanha, já tinha foto, eu botei na casa de Rui a foto com a Fernanda, porque eu queria que fosse a Fernanda mesmo. E
Eu acho que um grande sucesso dos normais, a Vani era muito... O Rui era boi, a Vani era borboleta. É o que a mulher é, né? O homem assenta e a mulher fica... E eu falei, pô, tem que ser a Nanda, porque a Nanda ela borboleta. E o fato da Nanda não ser muito também conhecida na televisão, ela ia dar uma credibilidade maior. Sim. Então são intuições que fazem a realidade ficar mais bacana, né? E depois é o seguinte, a insistência, você ter uma ideia e lutar por essa ideia, e muitas vezes as pessoas não correspondem, não te, pô, o Luiz está meio maluco e tal. E às vezes você pode estar meio maluco também, você não é dono de si. Mas, e apostar naquela ideia é uma coisa fundamental. E você não desistir dela, a não ser depois de 6 anos, você fala assim, ah, mas já fui, vamos para outra. Você não desistir. E quando a sua atividade, ela é uma recreação para você, caiu o melhor de tudo, né? Ela deixa de ser trabalho para ser... Eu ia amarradão, gravação, eu ia amarradão. E depois é o seguinte, a gente gravava numa rapidez absurda. Porque o Alexandre Machado e a Fernanda Young, eles escrevem um texto que você não precisa decorar. Porque parece que você está falando, eles têm um pensamento muito lógico. E era uma bateção. A gente não tinha mais que 2 frases. É pá, 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 pá. E tinha muito pensamento. O pensamento não tem texto. Pensamento é você parar. Ainda tinha aquela vantagem deles colocarem aquela musiquinha. Sim. Que era um programa pontuado por uma sonoridade. Qualquer pensamento, plim, plim. Era quase semi-infantil, digamos assim. E de uma compreensão enorme, né? Total. Tanto que as crianças adoravam e as crianças não percebem a sacanagem que o programa tem. Porque a criança, ela só filtra o que ela quer. Meus sobrinhos vinham, morriam de rir. Aí as pessoas falavam, mas eles não veem palavrão, não ouvem. As 2 figuras eram muito engraçadas, né? Muito, né, carismáticas e potentes. E era muito juvenil também. A gente fazia igual criança, assim. A gente se divertia, não tinha um compromisso com acertar. A gente errou demais. A gente errava demais. Mas é importante, né? Muitas vezes era bom, vinha para a cena. O Alvarenga também foi um incrível diretor. O Alvarenga estava vindo da publicidade, animado. Foi muito bom. Eu devo muito a todos os programas que eu fiz, assim. Desde sucesso. Nada Mole Vida, Super Sincero. Maravilhoso. Tudo foi escrito pela dupla. Luiz, queria que você aconselhasse de alguma forma os jovens. Você deu, assim, contando sua história já é muitos bons exemplos pra gente. Mas que conselho você daria pro jovem ator, pra jovem atriz, começando essa carreira que é complexa, né? E mais uma delícia também. Para mim não foi tão complexa assim, eu não sirvo de exemplo, porque eu acho que eu seria feliz em qualquer profissão que eu escolhesse. Porque vencer a minha timidez foi para mim algo importante. E quando eu trabalhava no banco, eu já tinha vencido um pouco, me relacionar com o público e tal. E eu sempre gostei muito de trabalhar. Desde os 17 anos eu queria ganhar meu dinheiro. Eu não pensava em quê. Era mais importante eu ganhar meu dinheiro e curtir a vida do que necessariamente escolher uma profissão que se adequasse ao meu temperamento. Eu apenas pincelei, eu acho que é muito importante a gente ter um ídolo. Acho isso muito importante. Uma pessoa que a gente queira chegar perto, ou fisicamente, ou chegar na interpretação. Para mim isso foi um caminho, né, a seguir. Procurar uma estrela, outra estrela, quero ser igual a ele, ou quero chegar perto. Foi o caso do Nanini, foi o caso do Diogo. Cheguei e queria ser Cuoco, por exemplo. Meu grande ídolo era Cuoco. Porque o Cuoco ele faz bandido como ninguém. Eu acho isso muito interessante. Você fazer o cara com os 2 lados. Eu tenho o Cuoco porque na época ele sempre fez muito bandido e ele fazia com uma certa simpatia. E é muito ruim quando um ator enfatiza um lado do personagem. Eu acho que ele tem que mostrar sempre um lado
humano, diversificado, colorido, seja o personagem o que for, né? Mas também sempre tive a sorte de trabalhar com gênios do humor. Diogo Nanini, Nélia Torraca, Guilherme Caran, Regina Casé, que eram pessoas que... Então fui, colhendo, né? Que eu não sou bobo nem nada. Certíssimo. Luiz, eu quero agradecer muito. Isso. Você é maravilhoso. É uma honra, assim, por tudo que você fez. Assim. Tudo que você fez por nós, jovens, porque você abriu uma porteira aí pra gente poder fazer também. Eu não vi que eu estava abrindo uma porteira. Se eu soubesse que estava abrindo uma porteira, eu tivesse talvez falado, ai, que responsabilidade. Soltar os bois aí no planeta. Mas antes de finalizar realmente, a gente pede pro convidado indicar um próximo artista. Você é indicação de muitos, né? Porque todos os seus amigos te indicaram e o Alvise falou de você, achou que você com certeza deveria dar um depoimento do Diogo, daria no canal, porque não tem nem o que falar, sua trajetória é tão maravilhosa, né? E falar pra nós, jovens atores, escutar só babando, assim. O Matheus Nastergalli já fizeram? Não. Ah, o Matheus é incrível. Nossa, que honra também, porque outra pessoa que contribuiu muito pra arte. O Matheus, ele é muito divertido, apesar de ser um ator extremamente profundo, porque a criação dele, ele veio de cinema, e eu tive a oportunidade de conhecer ele no Que é Isso, Companheiro. E o primeiro dia que ele foi apresentado ao nosso grupo, que era eu, Fernanda, Pedro Cardoso, Cláudia Abreu, ele já foi me apresentado como uma pessoa de um outro planeta, sabe? Porque a interferência no filme, ele veio como um cara lá de fora, com maior experiência nesse universo da política, da subversão, e ele veio com um jeito dele que no momento deu medo. A gente não conhecia ele, deu medo. Ele já entrou assim, pá, sabe? E ele é muito extremo. E agora você vê ele no Cine Holiday, ele é um ator que tem 1001 facetas, eu acho que ele vai dar muito caldo aí. Gente, essa é uma honra. Por favor, venha, Ted. Vai ser uma honra te entrevistar. Vem, Matheus. Ele não queria problema, não, ele vem. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado a você, gente. Muitíssimo obrigada e parabéns pela trajetória maravilhosa e obrigado por tudo. Obrigado. É o que a gente mais gosta de ouvir, né? Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua... Mais que parabéns, obrigada. Obrigado a vocês. Eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho e acompanhar a gente nas redes sociais. No Instagram é @canalcartas e no Facebook é Cartas para uma Jovem Atriz. Obrigada. Aprende a ler e ouvir também. Você sabe que eu tenho um público ativo na internet e eu escrevo como eu falo. Eu não escrevo bem, eu não sou um escritor. Então eu uso muitas reticências, uso ponto onde não é. Eu sou péssimo exemplo para as pessoas. Eu nunca tinha reparado nisso. E eles têm uma observação muito interessante, cara. E eu acho muito interessante, eu leio tudo que falam sobre mim, porque muitas pessoas falam coisas... Eu estou de barba grande, eu falo, vem cá, você vai ficar assim, Papai Noel? Ou você está assim, ou você não vai tirar a barba, vai ficar... E eles têm uma participação e é sempre uma coisa muito afetiva.